boa noite a todos, aos irmãos, a todos que estão conosco aqui, acompanhando a nossa transmissão aqui do nosso culto online pela página da igreja, e que mais uma vez Deus venha abençoar o nosso culto, nossa transmissão, e que esse culto seja de muita edificação para todos aqueles que estiverem nos assistindo. Eu quero primeiramente ler a letra de um hino, uma letra muito profunda. É um hino que se chama Cristo Estende a Sua Forte Mão. É um hino que já foi cantado aqui na igreja, e eu vou ler aqui a letra deste hino. Tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende a sua forte mão. Tens só desespero, amarguras e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meia dor, Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo o Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo estende a sua forte mão. E Cristo está estendendo a sua forte mão para nós, para toda a tua igreja, para todos os filhos dele. Ele está estendendo a forte mão para você também, e nós podemos confiar nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar para Deus abençoar o nosso tempo aqui. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos abrir tua palavra e encontrar nela refúgio, vida, encontrar nela o encorajamento que todos nós precisamos. Revista, Senhor, a tua palavra com teu poder, e que a tua palavra venha fazer uma obra no coração de cada um que está assistindo esse culto, que venha trazer também salvação àqueles que precisam. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos estudando aqui nas quartas-feiras no Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos entrar no capítulo 24, no último capítulo de Lucas, e coincidentemente, ou melhor, Deus faz tudo se encaixar, e nós vamos, bem na semana da Páscoa, estudar a ressurreição do Senhor Jesus. Nós vemos como que deu certo de cair na semana que vamos comemorar a ressurreição de Cristo. Nós vamos estudar os versículos que falam da ressurreição. Então, com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 24, nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Evangelho de Lucas capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que também estavam com elas. Mas as outras palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro,
e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Quarta-feira passada nós estudamos sobre o sepultamento do Senhor Jesus, como que Deus providenciou para que Jesus tivesse um sepultamento digno. Deus levantou pessoas, Deus preparou tudo direitinho, e Jesus foi sepultado por José de Arimateia e também por Nicodemos. Eles pegaram o corpo de Jesus, eles ungiram o corpo de Jesus com essências aromáticas, com óleos aromáticos. Depois eles enrolaram o corpo de Jesus num pano de linho e colocaram dentro de um sepulcro. Um sepulcro que foi cavado na rocha, onde ninguém havia sido sepultado antes. Jesus foi colocado ali e o sepulcro foi fechado com uma grande pedra. E essas mulheres estavam ali e elas assistiram todo esse sepultamento de Cristo. E aqui no versículo 1 do capítulo 24, nós lemos que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, essas mulheres foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. Que dia que era da semana? Era o domingo. Os judeus não davam nomes aos dias da semana como nós fazemos hoje. Nós chamamos de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Os judeus não faziam isso. Os judeus contavam os dias da semana em relação ao sábado. Então o domingo era o dia 1º, segunda-feira era o dia 2º e sábado era o 7º dia. Então quando se diz o primeiro dia da semana, se refere ao domingo. Então domingo, bem de madrugada, essas mulheres foram até o sepulcro, levando essências aromáticas para ungirem o corpo de Jesus. Aí uma pergunta: por que essas mulheres foram ungir o corpo de Jesus? Será que elas não viram que Nicodemos e José já haviam ungido o corpo de Jesus? E mais, será que elas não viram que o túmulo estava fechado com uma pedra? Por que elas foram lá para fazer o que já tinha sido feito e sem saber se elas conseguiriam fazer, porque a pedra estava lá? O que moveu essas mulheres foi o amor por Jesus. Quando a pessoa ama Jesus, ela nunca vai dizer: já está feito, eu não tenho o que fazer. Não. Quando a pessoa ama Jesus, ela sempre quer fazer algo mais para o Senhor. A pessoa que ama Jesus, ela nunca vai se contentar com aquilo que fez. A pessoa que ama Jesus sempre vai querer fazer algo mais. Elas viram que o corpo de Jesus já tinha sido ungido, mas elas pensaram: vamos ungir mais um pouco. Nós amamos a Jesus e Ele é digno que nós façamos esse bem para Ele. E quanto à pedra, elas não sabiam que tinha uma grande pedra fechando o sepulcro? Elas sabiam, mas quando a pessoa ama Jesus, ela não se preocupa com as dificuldades. Ela diz: não, eu vou fazer e pronto. Eu amo Jesus, Jesus Ele é digno do meu esforço, Jesus Ele é digno do meu trabalho, então eu vou. Então elas foram impelidas pelo amor a Jesus. Não estavam olhando as dificuldades, não estavam olhando os perigos que elas correram ao andar de madrugada sozinhas por ali. O amor de Jesus as impulsionava. E quando elas chegaram no sepulcro, elas levaram um susto, porque a pedra havia sido removida, o sepulcro estava aberto. E Mateus nos explica o que aconteceu, por que o sepulcro estava aberto. Mateus diz, em Mateus 28, do 2 ao 4, Mateus 28, 2 diz assim: de repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. E quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Havia guardas guardando a entrada do sepulcro.
mas de repente houve um terremoto, um anjo desce do céu, e esse anjo sozinho remove aquela grande pedra, e os soldados ficaram todos medrosos e caíram desmaiados como mortos. Por que o anjo abriu a pedra do sepulcro? Por que ele rolou aquela grande pedra? Será que ele rolou aquela pedra para que Jesus pudesse sair? A resposta é não. Jesus não estava mais lá. Ele abriu a pedra, abriu o sepulcro, para que as pessoas pudessem ver que Jesus não estava mais ali. Versículo 3 de Lucas 24 narra que essas mulheres, ao verem que o sepulcro estava aberto, elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Imagina o susto, a tristeza que tomou conta dessas mulheres ao perceber que alguém havia roubado o corpo de Jesus. E no versículo 4 lemos que elas ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Deus viu que elas estavam tristes, estavam abaladas com tudo que viram, mas Deus não quis que elas ficassem daquele jeito por muito tempo. Rapidamente Deus envia seus anjos, e os anjos vão trazer essa boa notícia. Versículo 5 disse que elas ficaram com medo, ficaram mais com medo agora quando viram aqueles anjos. Elas até abaixaram os olhos para o chão, e os anjos então fizeram uma pergunta: mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ou seja, o cemitério é o lugar de quem está morto. As pessoas que morreram é que estão no cemitério. Só que Jesus não está morto. Jesus não tem que estar no cemitério. Ou seja, não é no cemitério que vocês vão encontrar Jesus, porque ele não mais está morto, ele está vivo. Elas foram ali para encontrar o corpo morto de Jesus, mas Jesus não está mais morto. E o versículo 6, o anjo prossegue: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras. O anjo afirma: vocês não tinham que estar aqui assustadas, porque o próprio Jesus disse que tudo isso iria acontecer. Jesus disse que ele seria entregue na mão de pecadores, que ele seria crucificado, mas ao 3º dia iria ressuscitar. Elas então lembraram que Jesus havia dito exatamente dessa forma. Jesus ele disse também em João 10:18, com relação à sua vida, Jesus ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu mesmo a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Jesus deixou bem claro: ninguém vai tirar minha vida, eu é que darei minha vida, e depois eu tomarei minha vida de volta, porque eu recebi do Pai esse poder para entregá-la e para tomá-la de volta. E aí, quando nós abrimos as Escrituras, em Romanos 6 e também em Romanos 8, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que Jesus também foi ressuscitado com o poder do Pai, e Jesus também foi ressuscitado com o poder do Espírito Santo. Então toda a Trindade esteve envolvida na ressurreição do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e os anjos então eles aproveitam aquela oportunidade e dão uma ordem para as mulheres. Essa ordem foi registrada lá em Mateus. Em Mateus 28:7, o anjo ordena o seguinte para aquelas mulheres: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. O anjo dá uma ordem: olha, agora vocês correm para a cidade e vão avisar os discípulos. Os discípulos estavam com medo, estavam trancados, sem saber o que iria acontecer, mas Deus não quis que eles ficassem muito tempo daquele jeito.
Por isso ele ordena as mulheres para que vão contar essas boas notícias aos discípulos. Enquanto as mulheres elas correm para avisar os discípulos, elas têm um outro encontro, um encontro maravilhoso que Mateus registrou. Mateus diz que enquanto elas corriam para avisar os discípulos, em Mateus 28:9, nós lemos que no caminho Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digo a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Então imagina, elas correram, com a notícia que o anjo contou, de repente elas estão frente a frente com o próprio Senhor Jesus. E quando elas encontram com Jesus, qual foi a primeira palavra de Jesus para elas? Não tenham medo, eu estou vivo, não tenham medo. Jesus está vivo, Jesus está conosco, Jesus nos assiste, Jesus ele provê. Nós não temos que ter medo, porque Jesus está vivo, cuidando de cada um de nós. E voltando aqui para Lucas 4, no versículo 10, Lucas aqui ele relata as mulheres que estavam aqui nessa cena, as mulheres que se encontraram com Jesus. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Vemos aqui o primeiro departamento feminino aqui da igreja, o primeiro grupo de irmãs que estava aqui. Elas receberam esse privilégio de serem as primeiras a verem o Senhor Jesus ressurreto. Aí vem aquela pergunta, por que as mulheres foram as primeiras a verem Jesus ressurreto? Porque as mulheres receberam essa bênção de serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Irmãos, a melhor resposta que temos para isso é porque essas mulheres foram as que mais se interessaram em ver Jesus. Foram aquelas que foram primeiro. Elas estavam com medo? Elas estavam com medo também. Mas como já falamos aqui, elas amavam o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. O amor que elas tinham por Jesus foi maior do que o medo. Por isso elas foram. Elas enfrentaram os perigos da madrugada, andaram sozinhas e foram ali. E a palavra de Deus diz algo maravilhoso pelo profeta Jeremias, em Jeremias 29, no versículo 13 e 14, o Senhor diz: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Deus disse: todo aquele que me busca de todo o coração me encontra, eu me deixarei ser encontrado por aquele que me busca. Essas mulheres buscaram Jesus de todo o coração, e Jesus deixou-se ser encontrado por elas. E assim conosco, todo crente que busca o Senhor de todo o coração encontra o Senhor, e não somente encontra o Senhor, mas experimenta o poder do Senhor. Se os discípulos tivessem ido de manhã, eles também teriam encontrado o Senhor, mas o medo falou mais forte e ficaram trancados em Jerusalém. Mas essas mulheres, cujo amor do Senhor venceu o medo, correram e Jesus deixou-se ser encontrado por eles. Busquemos o Senhor de todo o coração, e o Senhor se deixará ser encontrado por nós, e contemplaremos, experimentaremos o poder do Senhor, o amor do Senhor, o consolo do Senhor. Como alguém já disse, Deus se revela para aqueles que o buscam com interesse. Quanto mais eu busco o Senhor com interesse, mais eu encontro Ele, mais eu desfruto dele.
E quando essas mulheres se encontram com os discípulos, elas narram tudo o que aconteceu. Imagine essas mulheres, todas elas falando ao mesmo tempo, porque acho que foi assim, né? Um grupo aqui devia ter quase 10 mulheres. Imagina 10 mulheres falando ao mesmo tempo, que encontraram os anjos, e os anjos falaram isso, e que depois encontraram Jesus, que também falou com elas. Imagine essas 10 mulheres falando com toda essa alegria. Mas o versículo 11 diz que os discípulos não deram crédito às mulheres. Eles disseram que as palavras delas pareciam um delírio. Que pena. Mais no versículo 12 nós vemos que Pedro e João, né, não está narrado aqui, mas João diz que ele foi também. Pedro e João, eles correm até o sepulcro, e quando chegam até o sepulcro, o que é que Pedro e João encontraram? Encontraram somente os panos de linho e também o pano que cobria a cabeça de Jesus. O linho estava lá do jeito que José de Arimateia e Nicodemos deixaram. Jesus ressuscitou e o pano ficou lá, intocável. Apenas, de acordo com João, aquele pano que cobria a cabeça estava dobrado ao lado. Jesus ressuscitou e o túmulo estava lá, aberto, vazio, para quem quisesse ver. Eu quero tirar agora 2 aplicações desse texto que acabamos de ler. Vamos pensar um pouquinho no poder de Deus, o poder que Deus usou para ressuscitar o corpo de Jesus. Imagine como não estava o corpo de Jesus assim que foi enrolado naquele lençol de linho. O corpo de Jesus estava todo ferido, estava moído, todo deformado devido à violência que foi submetido. Mas quando Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, o corpo dele estava perfeito, um corpo glorioso, um corpo impecável. Que tamanho de poder foi esse que Deus usou para ressuscitar Jesus? Esse mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus é o mesmo poder que está em nós. Às vezes eu digo, mas eu estou muito fraco espiritualmente, eu estou muito debilitado espiritualmente. Mas a Bíblia diz que Deus já colocou esse poder, o poder da ressurreição de Cristo está à nossa disposição. Eu quero ler com você o primeiro capítulo de Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Efésios 1, 19 e 20. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. O que Paulo diz aqui é que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus e o fazer sentar no lugar de honra nos céus, esse mesmo poder está conosco. Paulo aqui não está orando para que nós recebamos poder. Eu não tenho que orar para Deus me dar poder, não, o poder já foi dado. Eu tenho que orar, nós temos que orar para que nós possamos usufruir desse poder que já foi colocado à nossa disposição. Então, toda vez que você estiver triste, toda vez que você estiver se sentindo fraco, toda vez que você estiver se sentindo escravizado por qualquer pecado, lembre-se, Deus já colocou à sua disposição o poder da ressurreição de Cristo. Por isso, ore, Senhor, eu quero, Pai, usufruir esse poder. Eu quero, Senhor, que esse poder que o Senhor já colocou à minha disposição, que esse poder me ajude a vencer o meu desânimo, ajude a vencer essa tentação, ajude, Senhor, a vencer esse medo, essa ansiedade. Eu quero, Senhor, esse poder em mim, que esse poder me ajude
a vencer a minha fraqueza, a vencer o meu pecado, aquilo que está me derrubando, Senhor. Esse poder já está à nossa disposição. Por isso, ore, Senhor, eu te agradeço porque esse poder já está à minha disposição. Eu quero usufruir. Uma outra aplicação, irmãos. A Bíblia diz que da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Esse nosso corpo é um corpo descartável, é um corpo que não vai durar muito tempo, mas um dia nós seremos revestidos do corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Cristo. Eu quero encerrar lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o 5. Sabemos que quando nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, nesse corpo que temos, nós gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com o corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. A Bíblia é clara. Esse corpo que nós temos hoje, esse corpo é um corpo que nos faz gemer, é um corpo que sente dor, é um corpo que muitas vezes leva ao desânimo, é um corpo fraco, que envelhece, que fica doente. Mas esse corpo, por mais fraco que ele seja, nós não queremos ficar sem ele, nós queremos esse corpo. Mas a Bíblia diz que nós não vamos ficar sem corpo. Quando formos ressuscitados, esse nosso corpo será revestido pelo corpo celestial. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. E se você é um crente, isso já está certo na sua vida. Porque até como falamos domingo à noite, no versículo 5, Paulo ele reforça isso, que o Espírito Santo é a garantia de que iremos ressuscitar. Se você é o Filho de Deus, você tem o Espírito Santo, então isso já é certo na sua vida. Você pode dizer como Jesus disse: eu vou morrer sim, mas depois que eu morrer, eu ressuscitarei e estarei com o Senhor Jesus no céu, na glória celestial, com um corpo glorioso. Isso é o destino de todo o Filho de Deus. E agora eu pergunto para você: você tem essa certeza? Você tem essa esperança de ao morrer ter esse encontro com o Senhor Jesus? Porque para o crente, a morte é um rio que nós cruzamos para encontrarmos com Cristo. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus que vai nos levar à casa do Pai. É Jesus que no momento da nossa morte, Ele virá ao nosso encontro e nos conduzirá à casa do Pai. Você tem essa certeza de encontrar-se com Cristo? Se você não tem, clame a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu não sou digno de Ti. Senhor Jesus, eu não mereço ir para o céu, eu não mereço ter o Senhor, porque o Senhor sabe como que eu sou pecador, o Senhor sabe quanto pensamento errado, podre eu tenho, o Senhor sabe quantas palavras erradas eu já disse. Eu não mereço, Senhor, eu não mereço a Ti, eu não mereço o Seu sacrifício, eu não mereço o céu, eu não mereço a ressurreição, mas eu creio, Senhor, que o Senhor veio e morreu pelo meu pecado. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor pode perdoar meus pecados e me levar à casa do Pai. Clame a Jesus, faça como o ladrão da cruz fez.
Clame a Ele com fé. A salvação é pela fé no Senhor Jesus, e essa salvação é pela graça. O Senhor Jesus concede a salvação a todos que têm fé, pela graça de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor está vivo, e pelo Senhor estar vivo nós podemos enfrentar o amanhã, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E nos ajude, Senhor, a enfrentarmos tudo isso, sabendo que tudo isso é temporário. Não vai demorar muito, todos nós estaremos contigo na glória, numa alegria que nunca poderá ser tirada de nós. Mas enquanto isso, Senhor, dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos vigor, e nos ajude, ó Pai, com o Teu poder que está por nós. Nos ajude a enfrentar o medo, nos ajude a enfrentar a insegurança, nos ajude a enfrentar o desânimo, para que nós possamos caminhar, ó Pai, olhando para Ti e assim vencermos. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus pelo poder que Ele colocou à nossa disposição. Eu quero ler a letra de um outro hino, o hino Porque Vivo Está. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, pois Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor. Morrer para mim será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Então diga, eu não sei como que vai ser o amanhã, esses dias tão incertos que estamos, mas Cristo está vivo. E como Ele está vivo, eu posso enfrentar amanhã, porque Cristo vai prover tudo que eu precisar. Cristo vai prover tudo que você precisar, porque Ele está vivo. Confie nele, Ele está próximo, Ele está com você. Nós vamos ver agora alguns pedidos de oração. Eu vou entrar aqui nos grupos. Vários irmãos colocaram os pedidos de oração. Vamos começar pelo grupo das irmãs. Primeiramente, a irmã Manteia, ela escreve: peço oração para que Deus fortaleça a nossa fé. Peço oração pelo trabalho, pois a previsão de voltar a trabalhar é para o dia 4 de maio. Que Deus nos dê sabedoria e também pela nossa igreja. Vamos orar. Deus, aumentar a fé de cada um de nós e pelo trabalho de cada irmão, muita incerteza, nós não sabemos como que vai ser, mas vamos orar, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer sair água da rocha. Deus é poderoso para fazer brotar vida de onde não tem vida, e Deus é poderoso para garantir o sustento de cada irmão, mesmo que as empresas estejam ameaçando quebrar. Que Deus continue a sustentar e fortalecer cada irmão. Orar também para a nossa igreja, que Deus venha fortalecer a fé de cada um de nós. Irmã Terezinha pede orações por toda a família, pelo nosso país, pelos governantes e pela vida espiritual da nossa igreja. Então vamos continuar orando pelas nossas famílias, pelos nossos governantes. Vamos orar para que os governantes eles venham tomar decisões não baseadas em partidos, mas pela sabedoria do alto. A Bíblia diz que Deus tem o coração dos governantes em suas mãos, e Deus muda o coração do governante para onde Ele quer. Que Deus possa mover a mente dos nossos governantes
para que eles tomem as decisões corretas, decisões sábias. Vamos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes. Irmã Rose, ela escreve: orem por nós, a irmã Dívia e o Senhor Divino e seus familiares. Agradeço a Deus pelo cuidado que tem conosco e peço pelos meus filhos, pelo Leandro, pelas minhas noras, o genro, meu neto, o Joaquim, e para que Deus continue cuidando e fortalecendo a cada um. Então, continuar orando por toda a família, da irmã Rose, do irmão Leandro. Deus continue cuidando deles. A irmã Paula, ela diz: eu peço oração por minha família, pela salvação dos familiares, agradeço pelo sustento e peço pelo meu trabalho, pelo trabalho do Marcelo também e de todos os nossos irmãos, que Deus nos fortaleça a cada dia. Vamos orar, pela família do Marcelo e da Paula. Deus continue sustentando, salvando os parentes, e sustentando no trabalho. A irmã Elisete: eu peço oração por todos da nossa igreja e seus familiares, principalmente o pastor Cléber e família, para que Deus dê sabedoria para pastorear nossa igreja. Por mim, para o governo, para que o governo me inclua no programa emergencial, pois tem as qualificações, mas vocês sabem como são essas coisas. Que seja feita a vontade de Deus. Peço no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Elisete, ela coloca esse pedido para que Deus possa abençoar, para que ela possa conseguir essa ajuda emergencial que o governo disponibilizou, não só para ela, mas todos os irmãos, que vai ser muito importante essa ajuda, que esses irmãos possam conseguir usufruir dessa ajuda que o governo disponibilizou. A minha mãe, irmã Zenite, eu peço por nós, por toda a família e também por nossa igreja. Vamos continuar orando por nossa família, por nossa igreja. Irmã Zina, eu peço que o Senhor nos fortaleça a passar por tudo isso, pelo trabalho, pela família, pelos profissionais de saúde e por toda a igreja. Vamos continuar orando nossa família, pela nossa igreja. A irmã Preta, eu peço oração por minha saúde. Desde que voltei de viagem, não estou bem no estômago. Amanhã vou a Campinas consultar um gastro. Que Deus nos proteja. Vamos orar por essa ida, por essa consulta da irmã Preta. Que Deus possa protegê-la, que Deus possa curá-la também. Irmã Rosângela, eu peço oração pela minha família. Agradeço a Deus por tudo. Pelo Igor, que o Senhor possa ter misericórdia dele, e por todos que estão afastados, que não querem saber de Deus, do amor de Deus. Então vamos orar pela família da Rosângela e por todos aqueles que um dia se afastaram do Senhor, pessoas que um dia estavam aqui na igreja e de repente se afastaram, foram para outros caminhos. Que toda essa crise, que Deus possa usar isso para levá-los a uma reflexão, que Deus possa conduzi-los ao arrependimento e voltarem para o caminho do Senhor. Assim como Deus usou uma crise para trazer o filho pródigo de volta, que Deus também possa usar essa crise para trazer de volta aqueles que um dia se afastaram do Senhor. A irmã Vânia, eu peço oração por todos nós, pelo trabalho de cada irmão e pela situação do nosso país, que continuamos firmes no Senhor. Então, vamos continuar orando pelo nosso país, nossa família, nossa fé. Peço oração também pela irmã Simone. Simone é minha cunhada, esposa do Darilton. Orar pela saúde dela, orar também pela irmã Carmen, e por todos os idosos da igreja. A Vilca, minha esposa, ela pede oração pela mãe dela e por todos os idosos aqui da nossa igreja. Temos aqui mais pedidos, deixa eu ver aqui. No grupo dos homens, irmão Leandro, eu peço pela salvação da minha família, pela vida espiritual de todos, pela igreja, pela nação, e agradecer ao Senhor pelo sustento, agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Pelo irmão Cláudio, ele pede: eu peço oração para que Deus cure nossa nação dessa doença,
e pelo sustento de nossas famílias, né? Ficamos assustados todos os dias, né, com essa curva subindo, muita gente adoecendo. Que Deus possa ter misericórdia, que Deus possa, né, amortizar essa doença no nosso país. Irmão Doroteu, eu peço oração pela nossa igreja, por nossos familiares e por toda a nossa nação. Que Deus abençoe. Amém. Continuar orando por nossos familiares. Irmão Carlos, eu agradeço pelo sustento, pela nossa saúde e pedir para que Deus nos abençoe, para que eu venha fechar o orçamento que estou fazendo. Então, agradecer, né? Deus tem abençoado o irmão Carlos aqui, tem conseguido o sustento, e orar para que Deus continue abençoando, abrindo portas, né? Conseguir fechar o orçamento que está fazendo. Irmão Divino, eu agradeço a Deus pela salvação em Cristo Jesus, agradeço pela minha família e pela nossa igreja. Deus continue abençoando também. O irmão Samuel Camargo, oração por mim, pela minha família e pela igreja. Deus continue sustentando a família também. Irmão Gilberto, eu agradeço a Deus por tudo que tem feito e fará por teus filhos. Peço orações para a minha esposa, vou levá-la amanhã no gastro em Campinas. Depois que voltamos do Espírito Santo, ela tem reclamado muito de problema estomacal. Se Deus quiser, é coisa simples. Amém. Deus venha abençoar e recuperar a saúde da irmã Preta. Irmão Rodrigo Marcon, eu agradeço pelo sustento e peço pela salvação dos familiares e por toda a nossa nação. Para agradecer que Deus tem sustentado, né, irmão Rodrigo e todos os irmãos aqui. Irmão Edmar, eu peço oração pela minha família, por nossa igreja, por nossa nação, e que Deus continue fortalecendo cada um de nós. Então, Deus fortaleça nossas famílias, fortaleça nossa igreja, que possamos sair dessa crise muito mais fortes, com a nossa fé aumentada. No grupo de missões, né, o missionário Alfredo, né, ele colocou hoje uma carta, né, da missão de Novas Tribos, né, os missionários terão que deixar as aldeias. Então vamos orar para que Deus não só continue a proteger a eles, mas que o trabalho que eles têm desenvolvido junto às aldeias, que esse trabalho possa ser mantido pelo poder de Deus, que Deus venha fortalecer a fé dos indígenas e continuar a obra nessas aldeias. A irmã Gabi também, ela e seu esposo também tem colocado muitas notícias. Eles estão lá em Manaus, mas os missionários lá continuam trabalhando. Ela colocou aqui uma notícia de que eles estão ajudando os refugiados da Venezuela que estão lá no Amazonas, confeccionando máscaras, kits de higiene e também material evangelístico. Que Deus possa abençoar os missionários, continuar orando por eles. Ontem tivemos uma reunião online com o presidente da Junta de Missões Mundiais e ele deu uma boa notícia, né? Ele disse que nenhum missionário, pelo menos de missões mundiais, nenhum missionário foi infectado pelo coronavírus. Então louvamos a Deus por isso. Inclusive o missionário Fabiano Nicodemo, que está na Itália, né? Deus também o protegeu, ele não foi infectado, e vamos continuar orando por eles. Muitos desafios têm surgido naqueles países em que a quarentena, né, o isolamento está muito forte. Tem surgido outros problemas, né, como depressão e até pessoas atentando com a própria vida. Então, coisas que a imprensa às vezes não mostra, mas o isolamento tem gerado outros efeitos, outros colapsos aí. Então vamos orar que Deus possa capacitar nossos missionários que estão no meio de todo esse desafio, né? Pelo pastor Sócrates, que nós pedimos oração aqui domingo, ele está estável, né? Ele está fazendo já o tratamento daqueles medicamentos que são indicados para o coronavírus. Graças a Deus está dando assim um pouco de resultado, e vamos orar para que Deus possa abençoar, que ele possa logo receber essa alta. Vamos orar, irmãos, colocar esses pedidos diante do Senhor, orar uns pelos outros. Parece que temos mais pedidos aqui. Eu esqueci de olhar no Facebook, então deixa eu colocar aqui no Facebook.
bastante irmãos aqui manifestando seus pedidos, isso é muito bom. A irmã Tânia Passotti, ela pede oração pela família dela. Vamos orar, Tânia, que Deus possa cuidar da irmã e abençoar toda a sua família. Deixa eu ver se tem mais irmãos aqui. Ok. Então, os irmãos aí, os irmãos também podem colocar os pedidos aqui no Facebook, né, enquanto ocorre a transmissão. Então vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia. Nós nos sentimos tão pequenos, tão incapazes diante desse problema gigantesco que nós estamos atravessando. Quem diria, ó Pai, que a Sua igreja ficaria impedida de se reunir? Quem diria, ó Pai, que tantos pais e famílias estivessem hoje preocupados com o sustento, sem saber se terão um sustento no mês que vem? Ó Senhor, estamos à beira de um colapso, estamos à beira, ó Pai, de uma situação sem precedentes, e nós não temos o que fazer, não temos para onde correr, a não ser corrermos para Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo. Nós não somos merecedores, ó Pai. O Senhor sabe até como a Tua igreja, como nós temos falhado, como nós temos orado pouco, como nós temos nos santificado pouco, como nós temos te buscado pouco, Pai. Por isso clamamos, Senhor, não pelos nossos méritos, mas nós clamamos pela Tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Ó Senhor, venha nos curar, venha nos livrar, ó Pai, dessa doença, Pai. Cure o nosso país, afaste de nós, Senhor, esse vírus, ó Pai. Pedimos pelos nossos governantes, ó Pai, que estão com picuinhas, que estão com brigas e partidos, ó Pai. Senhor, tire isso do nosso país, que o Senhor mova a mente, o coração dos nossos governantes para tomarem decisões sábias, decisões sensatas, ó Pai. Que use eles como instrumentos para que a decisão certa seja tomada. Pedimos pela economia do nosso país, Senhor, sustente essas empresas, sustente a economia, Pai, e para que as famílias possam ter, ó Pai, o trabalho, o emprego, Pai. Sustente o trabalho de cada irmão aqui da nossa igreja, de nossos familiares, sustente eles, ó Pai, que mesmo com essa economia tão difícil que estamos vivendo, que o Senhor possa manter o pão de cada dia, de cada família aqui, Senhor. Aumente nossa fé, aumente, Senhor, a nossa esperança em Ti, Senhor. Como nós acabamos de cantar aqui, porque vivo está o amanhã e nós podemos enfrentar.